Nesse vídeo eu vou falar do resultado do segundo trimestre de 2023 da Unipar, da Rumo, que é do Grupo Cosan, e da CPFL Energia. E também a CPFL Energia anunciou dividendos. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo. Considere também se inscrever no canal, tá? Eu vou falar dessas empresas dessa vez de forma bem resumida, para caber no vídeo também. Caso você não conheça, você acaba conhecendo aqui um overview bem rapidinho, tá? Começando com a Unipar, que é o maior peso do Barça, o maior case de sucesso dele, que ele gosta tanto, mas a empresa aqui teve um normal queda aqui na receita de 15,8% em relação ao primeiro trimestre, uma queda também no EBITDA de 24,4%, também no lucro de 26,3%. Então a gente vê que a receita caiu e o EBITDA caiu também, o lucro também. Então quer dizer que essa queda, inclusive, que foi maior aqui no lucro, foi por conta também que os custos não caíram tanto como a receita, né? Então a gente vê a empresa tendo essa queda em relação ao primeiro trimestre, e o curioso é que ela não mostrou o segundo trimestre de 2022 como base comparativa, que a coisa teria sido pior. Olha o primeiro e o segundo trimestre de 2022. Foi um momento atípico da empresa onde tudo disparou. E a empresa acaba não mostrando agora esses números, a queda teria sido pior. Olha o EBITDA de 2022, 860,8, a queda teria sido monstruosa. 539 o lucro, a queda teria sido mais monstruosa ainda. Então, isso aqui faz parte, é uma empresa cíclica, foi um momento muito maravilhoso, que é normal, mas ela fica escondendo, parece que tem algo a esconder, enfim, né? Mas tudo bem, não vejo problemas na empresa, né? Então a gente vê a receita caindo, olha só, teve uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, se a gente for mais para trás também teve queda, no semestre também vem aqui em queda. Quando cai a receita e não cai os custos, aí fica complicado. Os custos caíram, mas caíram menos. Aí caiu, inclusive, por conta de um volume menor, uma produção e uma venda menor aqui e tal. Não foi tanto aqui a questão não foi tanto a questão do próprio preço, né? Então o CPV aqui acabou ficando pesado. Olha aqui a queda no semestre, a queda no trimestre. Então, isso aí não tem como não impactar fortemente no lucro, mas a empresa está saudável, é um ciclo, né? Faz parte. Muito dessa fase da empresa está nos produtos, nas commodities aqui que ela tem ligação, principalmente o PVC e a soda, dentre outros, mas esses são os principais que ela nos mostra. A soda, ela vinha numa disparada monstruosa, né? Maluca aqui, e aí começa essa queda infinita, mas na minha perspectiva parece que em algum momento vai chegar uma estabilização. A gente tem que avaliar no outro vídeo novamente essa tendência, tá? Eu já fiz um vídeo anterior, a gente avaliando, a situação não era boa ainda da soda, né? E o PVC, a expectativa era de estabilidade, e vem acontecendo realmente essa estabilidade. Ó, deu uma subidinha até aqui, mas já volta a cair um pouquinho. Tá nessa estabilidade, a gente tem que ver a soda entrar nessa estabilidade para os resultados da empresa ficarem aí mais tranquilinhos, tá? Então, basicamente, é as commodities influenciando aqui o resultado da empresa. E aí, houve uma queda, se a gente pega aqui, ó, vamos pegar os últimos 5 anos, houve uma alta acompanhando esse boom todo que aconteceu na empresa, né, das commodities e tudo mais, e também da empresa indo muito bem nos resultados. E agora houve uma queda, que talvez um pouco exagerada, e aí a gente vê essa recuperação recentemente, e aí a gente fica na expectativa. Será que essa recuperação vai ser junto aqui de uma queda agora por conta desses resultados que vão se estabilizar? Aí a gente precisa ver como é que o mercado vai reagir, né? O fato é que tá aí, é normal, é cíclico, e a empresa ali, ela parece que quis ocultar um pouquinho ali. Mas tudo bem, é uma boa empresa, tá? E a gente vem na Rumo, que é um case, na minha opinião, como eu já acompanho muito de perto há muitos e muitos anos, para mim é muito simples, né? É um case que já carrega uma dívida do passado, desde a época aí da América Logística, tem toda uma interligação com o case da Cosan, então, para mim é muito simples. Ela teve aqui uma dívida alta, a questão de renovação de concessão, tudo aí, a empresa ainda melhorando na eficiência, ela tem muita coisa para investir, é um setor de investimentos pesadíssimos. E aí, tudo juntou em termos de investimento e dívida e tudo mais, a empresa apanhou, agora ela vem se recuperando. E assim, é nítido que a perspectiva futura da empresa é muito boa. Olha só essa alta aqui, isso aqui não é milagre não. É justo, porque a gente está vendo inclusive a Selic diminuindo e vai melhorar muito o resultado financeiro da empresa. E aí, quando a gente observa aqui os detalhes do resultado da empresa, nós temos um volume que cresce 9%, em relação ao ano passado, e uma tarifa que cresceu 9% mesmo em meio à queda no preço do combustível. E aí, na minha opinião, foi até uma surpresa
positiva. Olha que eu confio muito e gosto muito do case da Rumo e achei surpreendente, em meio à queda do combustível, conseguir essa questão aqui de aumentar as tarifas do transporte ferroviário, que na verdade acaba sendo vantajoso mesmo, né? Então a gente vê um aumento no EBITDA de 20,9%, o lucro operacional 34% e o lucro líquido aqui uma disparada monstruosa. E esse lucro aqui é pouquinho perto do que a empresa vai trazer no futuro, tá? A gente vê margens pequenas por conta desse endividamento pesado dela. Isso aqui é um case de longuíssimo prazo e eu fico muito feliz de ter ele dentro da Cosan, tá? É um case que vai trazer bastante alegria ainda para o grupo Cosan. A gente vê aqui aumentando os volumes em todas as frentes, exportação de grãos foi muito boa aqui também na parte de Santos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No mix de produto, quando a gente vê o produto industrial ganhando muita força, quer dizer que não está tão favorável. E não foi aqui que ganhou exatamente no agro, né? O agro foi muito forte, não tivemos problema de safra aqui para impactar, embora o milho tenha tido uma queda bem considerável, mas assim, foi tudo tranquilo aqui. Depois a gente pode analisar um pouquinho mais com calma, tá? Mas assim, é preço melhorando, é volume melhorando, é o mix de produto aqui favorável quando a gente compara aqui com o industrial, tá tudo indo muito bem na Rumo. E o que pesa é o resultado financeiro. A empresa com renovação de concessão, muito investimento para fazer na eficiência, né? Porque custo aqui é importante. Aí a dívida fica pesada, além da dívida do passado, né? Então vai custar um resultado financeiro muito grande. Enquanto a empresa daqui a pouco vai começar a reduzir isso aqui, inclusive com a Selic caindo, vai melhorar para ela a situação, cara, assim, o que pode dar errado na Rumo, né? O setor ferroviário, né? Meu pai dizia que não entendia por que o Brasil deixou abandonado esse setor, e deixou mesmo, e não faz sentido, né, o Brasil ter abandonado o setor ferroviário. É muito melhor para você transportar essas coisas, ainda mais o Brasil, um país de dimensões continentais, né? Não faz sentido nenhum, né? Enfim, então a gente vê esse resultado financeiro que é o grande problema da Rumo, mas em algum momento vai ficar mais tranquilo, tá? Então esse foi a Rumo, o case aí da Cosan. Agora a gente vai falar da CPFL Energia. A CPFL Energia, ela teve aqui a sua receita operacional diminuindo 2,2%, enquanto o seu EBITDA aumentou 7,2%. Aumentou na geração muito, 22,6%, aumentou na transmissão 28,8%, aumentou na comercialização também, aqui o lucro acaba ficando um pouquinho abaixo. A dívida deu uma aumentada de 5%, mas ela está ainda saudável, inclusive porque o EBITDA cresceu bastante, a sua dívida está tranquila de 1,72%. E os investimentos seguem aí tranquilos. A empresa, quem vai investir na CPFL Energia, a primeira coisa que tem que pensar, observa o EBITDA dela. Ela tem mais relevância na parte de distribuição de energia. Então você está investindo realmente numa empresa com um braço forte na distribuição, porém ela tem uma relevância importante ainda assim na geração, vem trazendo ótimos resultados, o portfólio dela é muito bom e tem muito investimento a ser feito aqui. Na parte de transmissão, ela é meio que nova aqui, vem fazendo um crescimento, a gente fica na expectativa dela ganhar leilões de transmissão, né? CPFL poderia dar um esforço maior nesses leilões que nós vamos ter agora. Vamos ver, né? Uma empresa que entrou há pouco aí na transmissão e vem fazendo um bom trabalho. A gente vê aqui a geração tem um portfólio de 4,4 e olha o que ela tem aqui no projetos em construção e desenvolvimento, 8,8. Então você já vê o grande crescimento que ela tem em geração acontecer. Então ela é uma empresa que a gente está pegando nessa fase de um equilíbrio melhor do portfólio, que pode trazer enormes crescimentos para ela mais para frente, né? Então a gente continua vendo aqui. E aí, falando da distribuição, uma das frentes mais importantes para a gente olhar na empresa, a gente começa com a perdas, que é muito relevante, a gente vê que ela está um pouquinho acima da ANEEL, né? CPFL Paulista, a gente não viu tanta evolução em relação ao último trimestre, mas a gente vê uma evolução aqui nos últimos vários trimestres. Então foi um pontinho de exceção, tranquilo, nem piorou, na verdade melhorou, então tá tranquilo aqui. Perdas vêm evoluindo, daqui a pouco ela bate lá na meta da ANEEL. CPFL Piratininga, a gente vê que tá também evoluindo, mas não vem uma evolução tão grande, às vezes deu uma pioradinha e melhorou. A gente precisa uma melhor evolução nela aqui na Piratininga, tá?
E a RGE tá fantástica aqui, um trabalho bem feito, embora que tenha sido uma exceção, né? O trabalho está sendo muito bem feito e já está dentro aqui do limite da ANEEL. E aí nós temos a CPFL Santa Cruz, que oscila, mas só que está dentro aqui do limite da ANEEL. Tá? A gente continua então vendo aqui outra parte muito importante na distribuição de energia é o DEC e o FEC, a duração e a frequência de interrupções. E a empresa também vem aqui, ó, uma evolução fantástica, né, na parte aqui de frequência de interrupção. Uma evolução realmente surpreendente. A mesma coisa na duração. Então, assim, não tem nem o que dizer. Um trabalho muito bem feito. Na parte da inadimplência, a gente vê que também teve uma redução de 35,4%. Não foi bem aqui. Uma inadimplência que deu uma melhora considerável. Então, resumindo, nós vimos forte resultado na geração e na transmissão. E na distribuição é um case para se levar para o longo prazo. A empresa vai fazendo essas evoluções no longo prazo. São várias frentes que ela tem que ir evoluindo. A gente viu que está tranquilo ali. Porém, o EBITDA ficou no 0 a 0. O EBITDA no 0 a 0 não é uma preocupação, né? Ficou ali no 0 a 0, mas a gente está vendo que ela está fazendo algumas atuações, alguns pontos que a gente vai acompanhando ali. Tá tranquilo, né? O FEC e o DEC, por exemplo, foi uma evolução fantástica. E aí, então, a gente vê que o resultado financeiro é que acabou prejudicando um pouco aqui, né? A gente vê, vamos ver, ó, o EBITDA aumentou então 7,2 no modo total da empresa, contando distribuição, geração e transmissão e outros. E aí a gente vê então o resultado financeiro dando esse impactozinho e fazendo o lucro cair 1,2%. Mas assim, foi um resultado tranquilo, sem grandes surpresas positivas nem negativas, e agora é continuar a empresa fazendo um bom trabalho na distribuição, enquanto na geração tem bastante coisa para ser construída e na transmissão a gente fica na expectativa de um novo leilão que ela vença aí. E falando do dividendo da CPFL Energia, aqui está o anúncio de dividendo e aqui está a Datacom, quem tiver as ações nesse dia vai ter direito ao dividendo. Vamos ver o yield bonitinho. Então está aqui, quem dormir com as ações dia 17/8 vai ter direito a receber o dividendo em algum momento de 2023, porque a empresa ainda não definiu a data. Ela só falou em 2023 vai ser feito esse pagamento e ela vai definir melhor depois. 78 centavos de dividendo, dando 2,26 de yield de uma só vez. Só a título de demonstração, para você receber R$1.000 de dividendos de uma só vez na CPFL Energia, você teria que ter investido R$44.300. Considere se tornar membro do canal para você ter acesso à planilha de dividendos e preço teto, além de vídeos exclusivos. Inclusive, essas 3 empresas aqui, elas podem ser alvo de vídeos exclusivos, já que elas não são tão procuradas assim. Às vezes eu acabo levando para membros. Um abraço e até o próximo. Valeu!